15 de outubro é dia do professor. A Web Cidade, com o objetivo de homenagear os professores de Canaã dos Carajás que construíram sua história, está gravando agora com Joaquim Martins, professor do ensino médio fundamental, que tem sua história como professor desde 2000. Né? Professor, como é que foi o início da sua carreira como professor? Olha, eu me tornei professor meio que por acaso, né? E eu já moro em Canaã já desde 86, cheguei em Canaã adolescente, em torno de 13 anos, e comecei minha vida estudantil aqui em Canaã, basicamente. E na época, acho que você lembra, o ensino médio, ele era profissionalizante. E em Canaã o ensino médio tinha por módulo. Os professores vinham de Belém para lecionar aqui. E aqui a gente tinha duas opções de ensino médio, o magistério e contabilidade. E eu até então eu não pensava em ser professor. E eu estudei primeiro o ensino médio contabilidade. A minha ideia era ser contador, montar um escritório e trabalhar nessa área de exatas, de mexer com números, essa situação toda que eu gostava disso. E quando eu terminei de fazer o ensino médio de contabilidade, eu não tinha como sair de Canaã para estudar, fazer um nível superior. E aí eu, para não ficar parado sem estudar, eu tornei fazer o ensino médio. Eu tenho 2 ensino médio, né? E aí eu fiz o ensino médio e magistério. Aí começa a minha vida na educação, que para magistério você precisa estagiar, precisa lecionar, ir para a sala de aula. Aí eu acabei fazendo magistério e estagiar, ir para a sala de aula e acabei pegando gosto para a coisa. E aí logo quando eu terminei o magistério, e aí teve um concurso público para professor. Naquela época não exigia ainda que o professor tinha que ter nível superior. Se tivesse magistério, acho que tu lembra disso, né? E aí eu passei no concurso para professor e me tornei professor dessa forma. E aí, posteriormente, já bem depois, já há alguns anos que a gente já era professor, e aí a exigência para se ter nível superior. E aí a Prefeitura de Canaã, na época, através da Secretaria de Educação, entrou em contato com uma instituição, uma faculdade, para que nós formássemos os professores. E aí fizemos uma parceria na época. A Prefeitura pagava 50% da mensalidade da faculdade e nós pagávamos o restante. E aí, assim, a gente se formou no nível superior. E aí, desde lá para cá, dessa época, eu sou professor em Canaã, aí, posteriormente, teve o concurso público para o Estado, e eu fiz o concurso do Estado, passei e fui chamado. E hoje eu sou professor tanto no município fundamental quanto no ensino médio no Estado. Professor, desses 22 anos que você é professor, qual foi a maior alegria que você teve e a maior tristeza ou decepção? Olha, é muito relativo isso, né? A questão de alegria, tristeza, essa situação toda. A alegria do professor, de modo em geral, que se torna voltado para a profissão, você ver o fruto do seu trabalho. Você encontrar, por exemplo, eu já estou com 20 anos para 21 anos como professor, eu já tenho alguns profissionais em Canaã que foram alunos meus. Esse talvez seja a gratificação maior, você vê o fruto do seu trabalho, que você contribuiu para aquela pessoa, que a educação, eu acredito com quase todo mundo comigo, foi muito assim. Eu venho de uma família muito pobre, de passar fome na infância, fui criado sem pai, e a educação transformou minha vida. A partir da educação eu fui melhorando em tudo por tudo, financeiramente principalmente. E a gente sabe que a educação ela transforma, e a gente vê o aluno, aquela criança que a gente lecionou, que a gente contribuiu para essa transformação. Isso é gratificante. A frustração ou a tristeza, como você disse, ela está muito voltado para muitas vezes a gente não consegue transformar por algumas dificuldades que a gente tem. Agora mesmo a gente está passando por um momento, esse pós-pandemia, muito difícil na educação,
que os alunos, isso é sabido por todo mundo, né, que 2 anos praticamente parado, sem o aluno, e os alunos voltaram bem pior, tanto no sentido de aprendizado quanto no sentido comportamental. E eu costumo falar que toda essa dificuldade na educação, ela está muito voltada porque hoje a gente quase não consegue mais explicar conteúdo, licionar para o aluno. A gente passa aí, talvez, aí, quase a metade do tempo em sala de aula tendo que chamar a atenção de aluno. Professor, a sua história também é marcada como dirigente do Sintep, o Sindicato dos Educadores, né? O porquê que no Brasil os professores têm que lutar para melhorar a qualidade da educação e a valorização do seu salário? Essa, como tu bem disse, né, no Brasil de modo geral, né, a educação no Brasil de modo geral, ela é muito complexa, né, a visão que se tem de educação. Eu sou professor de história e eu lido com isso, né, até Darcy Ribeiro, né, tem uma frase da Darcy Ribeiro que diz que o fracasso da educação na verdade não é um fracasso, né, ele é um projeto muito bem definido e executado. Então, desde a época da colonização, da chegada dos portugueses, o intuito de se dominar isso aqui. A elite colonial que vieram para cá não vieram com o intuito de desenvolver, de educar um povo, de desenvolver essa sociedade. Vieram com o intuito de explorar. E para explorar, eu preciso de uma sociedade, de um povo sem consciência, sem a visão. Quanto mais esse povo não tem conhecimento, não tem a consciência dos seus direitos, ele é mais fácil de ser dominado. E isso foi passando. Essa elite colonial deixou a sua herança, e aí veio logo em seguida o processo de escravização dos africanos escravizados que vieram para cá. E esse processo, para conseguir dominar, precisa de um povo sem esclarecimento. E aí isso impregnou na educação até hoje. Então a luta na educação é muito grande, ela não é só salarial. E eu falo muito isso, ela não é só salário. A educação brasileira, ela tem uma estrutura arcaica, que você pode pagar hoje, você pode pagar o salário que quiser pagar, o máximo possível, que ela não vai melhorar, porque a estrutura dela não é para uma educação de qualidade. A gente, por exemplo, Canaã, que é o que nós estamos falando, Canaã é um dos municípios mais ricos desse país. As estruturas, se tu vai nas escolas, a estrutura física é maravilhosa, mas a qualidade de trabalho não tem. Por exemplo, eu tenho situações que eu não tenho livro didático para trabalhar com aluno, né? Preciso eu ir estar na garganta pura com o aluno explicando, sem o aluno não tem um material didático. Então, as estruturas na educação, e não é falta de dinheiro, é falta de visão mesmo, aquilo que eu falei anteriormente. O modelo de educação é para não desenvolver mesmo, para não educar mesmo a sociedade. E eu quero deixar claro aqui, essa não é um governo ou outro. É a estrutura da educação, a mentalidade de educação no Brasil é dessa forma, né? E aí é um processo longo como fazer para mudar isso? Um processo longo de conscientização, mas é um longo que nós já estamos aí há 500 e tantos anos, né, de longevidade, e isso não melhorou. É lógico que as melhorias, elas são mínimas, né, muito pequeno. E, infelizmente, não é só privilégio do Brasil isso, né? É a América Latina como toda. Professor, deixe uma mensagem para os seus colegas professores pelo 15 de outubro. Parabenizar a categoria, como tu tinha dito anteriormente, né? Eu cheguei a presidir, a gente não fala presidente, fala coordenação geral do sindicato, né, dos trabalhadores em educação durante um período, e a gente luta. Hoje a categoria tem alguns ganhos da época da gente, e de lá para cá também algumas conquistas. Parabenizar toda a categoria pelo seu dia, que é um dia também de reflexão, de luta, né, e que a gente possa conseguir cumprir o nosso papel, que é educar, que é conscientizar, contribuir para o desenvolvimento da sociedade, dos nossos alunos como um todo.